Hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional. Seja muito bem-vindo, você sintonizado em 102.9, também no YouTube, Rádio Band Vale. Segundou, hein? Segundou com bastante esporte. Seja muito bem-vindo, eu sou Conrado Balucci, aqui comigo sempre ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia, Carmo. Bom dia para você, Conrado Balucci, vindo diretamente do litoral, vindo do futuro para trazer as informações que a gente quer ouvir. Bom dia para você, aos amigos todos que estão conosco neste início de semana. Boa, Carmo. Tava muito frio lá no litoral, viu? Preferi Bem subir a mesmo? serra e vir aqui ver os conterrâneos aqui de São José, porque aqui tá mais quentinho. Vamos falar de Série Seja A, bem-vindo Carmo? por aqui. Obrigado, Carmo. Vamos. Muito obrigado. Vamos falar de Série A, então. Tem bastante coisa hoje pra gente falar no pique, ó. Rodada É, importante do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Bragantino, que não vencia já há um tempinho, né? Fez 4-2 no Fluminense. O Cruzeiro bateu o Inter 2-1. Grande vitória do Cruzeiro em 2 golaços, né? Matheus Pereira e Caio Jorge lavando a égua aí pra cima do Inter. Grêmio e Ceará 0-0. Partidaça do Volpe. O Bahia, hein? O Santos não ganha de ninguém mesmo, hein, Carmo? 2-0 pro Bahia, Rogério Ceni rindo à toa. Vasco 3-2, Corinthians 3. Grande vitória do Corinthians também jogando no Rio de Janeiro. Teve confusão com a torcida do Vasco. Sei que você vai falar bastante sobre isso também. O Mirassol, que a gente já dava o destaque, 1-0 pra cima do Fortaleza. Botafogo 3, Juventude 1, deu a lógica. E São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, jogo no Morumbis. E para completar a rodada, os dois líderes, né? Até então, na questão dos pontos perdidos, como você gosta de dizer, Palmeiras e Sport hoje no Allianz, Flamengo e Vitória no Maracanã, Carmo. Pois é, cada jogo aí com a sua história, com a sua configuração, aquela coisa toda, né? O Red Bull não ganhava desde o tempo que ele era o massa bruta, o Bragantino, aquele time da camisa carijó. Não sei quanto tempo eles não ganhavam um jogo. Ganhou do Fluminense, carregou o caminhão de melancia em cima do Fluminense, conseguiu uma belíssima vitória. Esses 4-2 aí que deram uma recuperação no time, que tinha uma boa gordura criada já ao longo do campeonato, então ele está em 8º lugar com 30 pontos. Você falou do Cruzeiro, que voltou a vencer no Brasileiro aí jogando no Mineirão e conseguiu importante vitória sobre o Inter, que está na corda bamba. O Inter está naquela situação atual, Conrado, que é o seguinte, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. A situação do Inter é terrível, luta apenas hoje para não entrar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já foi. É, é, Libertadores também, e o time hoje tem apenas 24 pontos na competição. Vai precisar melhorar e der uma chance para o Roger, aí, segundo a diretoria do Inter. Falou que ele está prestigiado, entre aspas, né? Então, se não ganhar do Fortaleza no final de semana, aí não vai ter jeito, não. E o Cruzeiro segue na batidinha boa aí, para pensar ainda em título do Campeonato Brasileiro, mas agora com olhos voltados para a Copa do Brasil. Simplesmente tem o Galo no confronto quarta-feira na Arena do Galo, né? Grêmio e Ceará 0-0, a torcida do Grêmio reclamou, o Grêmio também não se emenda, né? A mesma coisa se aplica para o Santos, que já vinha da derrota para o Vasco, aquela goleada que fez com que saísse o técnico, o Kleber foi embora, e aí veio o Kleber Xavier, veio o Juan Pablo Vojvoda, que só assistiu o jogo dos camarotes e falou: meu Deus, onde estou amarrando meu burrito aqui, né? Vai ter muito trabalho o Vojvoda para arrumar esse time do Santos. Eu não sei não, hein, se ele vai conseguir. Vai ter que mostrar trabalho, mostrar que realmente é um técnico que não estava lá no Fortaleza e apareceu bem no cenário aí, do futebol brasileiro por acaso. Agora no Santos é o grande desafio para ele, penso assim. E o Bahia vai nadando de braçadas, né? Uma campanha extraordinária. O Bahia briga para entrar direto mesmo na Libertadores no ano que vem. E desse jeito que está jogando, acho que não vai ficar fora, não. O Corinthians recuperou-se bem, né? Depois da derrota para o Juventude, também de não ter conseguido bons resultados, o Corinthians conseguiu uma vitória extraordinária contra o Vasco. E Vasco, hein? Faz 6-0 no Santos, aí perde o Juventude, perde do Corinthians. A torcida protestou, mas até o pessoal está colocando umas imagens aí que não são de agora não, viu, Conrado? Protesto até que foi normal. E o Vasco perdeu em São Januário, né, para um time do Corinthians totalmente remendado. O Guinegão, esse menino está aparecendo bem, já faz dois gols, né, que ele já faz com a camisa do Corinthians, jogando bem.
garoto vai lá, ó, vai ter que ser você mesmo, o Yuri Alberto tá machucado, o Memphis Depay tá machucado, vai você mesmo. E o garoto vai aparecendo aí numa hora incerta para ser um produto bom para o Corinthians aí. Já fez 2 gols o garoto da base, tem outros. O Dorival teve que fazer remendou o time, colocou o Garro no banco, mas o Corinthians foi superior, mereceu a vitória 3-2, poderia ter sido até um pouco mais folgada essa vitória aí do Corinthians, né? E o São Paulo, no jogo que fechou a rodada, os 2 times poupando jogadores, São Paulo com alguns problemas aí de contusão, o Atlético tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, o São Paulo vai muito bem no Brasileiro, hein? Deu uma recuperada grande aí, sobe na tabela, ganhou merecidamente por 2-0. Boa, São Paulo, que já é o 7º, né, Carmo, na tabela de classificação. O Vasco parece que gastou tudo num jogo só, né? Coitado do Santos. Foi. Como você disse, né? Descarregou o caminhão de melancia aí pra cima do Santos e depois não ganha de mais ninguém e o Santos embalou, né? Na derrota. Que fase do Santos. Sem Neymar ontem, hein? Sem Neymar, que estava suspenso e no sábado divulgaram que ele teve um edema na coxa. Mas quando foi isso? Se ele não está jogando? No meio de semana foi só treininho, me engano que eu gosto. Era aniversário do filho dele. O craque Neto fez uma tabela, machucou. você viu, Carmo? A tabela que ele fez de todas as vezes que o Neymar foi suspenso ou estava contundido. Não vi, não. E era sempre assim, aniversário da irmã, do filho, da cunhada, do amigo. Impressionante. Compromisso social, pinta uma contusão. Não está nem jogando em cima do Neymar. Assim, desse não vai dar. Não tem. E hoje, só a gente já emenda para dizer, né? Que hoje tem convocação de seleção brasileira. Carlo Ancelotti convoca a seleção para os 2 últimos jogos aí que tem das eliminatórias. Isso que já avisou que não vai convocar o Vini Júnior, que está suspenso no primeiro jogo, para vir só para o segundo é bobagem. Então vai fazer uma apanhada, vai ver. Está vendo o jogo em tudo quanto é lugar. Diz que ele esteve lá em São Sebastião para dar uma olhada lá no jogo do Juventude. Passou lá em Suzano para ver o meu Europeiros, que foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Amador de Suzano, voltou para a 1ª divisão, lugar que ele deveria ter saído, passou lá para dar uma olhada também, está vendo os jogadores aí, vai fazer uma convocação hoje, ó, olha, rapaz, tô até com medo da convocação do Ancelotti hoje, viu? A primeira convocação efetiva, né, efetivamente feita pelo Carlo Ancelotti, você falou que o Carleto passou lá por São Sebastião, ele esteve na Fonte Nova, né, acompanhando o Santos da Bahia, e antes disso ele esteve em São Sebastião, lá no campo do Guaicá, acompanhando Juventude 2, o AS 1 e o acesso do Juventude à semifinal da Copa Guaicá em São Sebastião. Que beleza, hein, Carmo? E se o Juventude não ganha, o Edivaldo Teimoso, que é o dono do time, já brigava com todo mundo, tá certo? Certo. Só para finalizar aqui a informação, Carmo, o Bragantino não vencia há 9 jogos. Eram 8 derrotas consecutivas, um empate com o São Paulo e a última vitória na época de Massa Bruta ainda, quando jogava ainda no Nabi Abichedi, antes da reforma, o Bragantino tinha vencido o Corinthians 2-1, viu? Que fase do Braga. Que coisa, hein? Você vê, e mesmo passando tantos jogos aí sem ganhar, nesse meio teve Copa do Brasil, 2 derrotas para o Botafogo, ele está numa boa situação, é o 8º colocado, porque ele já tinha somado bastante pontos, né? Chegou a ser vice-líder do campeonato, brigar ali na cabeça a cabeça com o Palmeiras e Flamengo, mas agora caiu ali para um lugar natural dele ali, que é no meio da tabela. Faz boa campanha ainda. Boa. Falando de Série B, Carmo, você quer completar alguma coisa hoje da rodada? Tem Flamengo e Vitória? Isso, hoje tem Palmeiras contra o Sport, Flamengo contra o Vitória, né? Isso. Favoritismo destacado, coluna 1 no Allianz Parque, coluna 1 no Maracanã, né? Então, quer dizer, o Palmeiras e o Flamengo entram em campo hoje carregando o fardo do favoritismo. E qualquer resultado que não seja vitória do Palmeiras contra o Lanterna Sport, vitória do Flamengo, contra o primeiro da zona de rebaixamento, vitória será zebra, né? Não dá nem para você cravar uma coluna do meio aí. O Flamengo vem jogando bem, vem cheio de moral, depois de ganhar, sobrando do Inter na Copa Libertadores. E o Palmeiras que classificou-se ali, né, num joguinho modorrento contra o Universitário, naquele empatezinho, tem que jogar bola hoje. O Sport deu uma melhorada aí nos últimos jogos. O Sport está invicto a 4 jogos, ô Conrado. É uma vitória e 3 empates. Empatou com o São Paulo, empatou com o Santos, né? Vem dando trabalho aí o time do Sport invicto a 5 jogos. 4 empates e 1 vitória. O Sport. Agora o Palmeiras e o Flamengo, se querem pensar em título, e é só isso que eles pensam, hoje, né, de jeito nenhum, eles
podem perder pontos aí, os dois têm que ganhar a partida, são favoritos, tem que confirmar o favoritismo quando a bola rolar. E o Abel que não me venha com 3 zagueiros de novo, não, com Isso. Felipe Anderson de lateral, ala esquerdo. Já deu pra ver que não deu muito certo, né, Carmo? Vamos, como já diria o antigo, fazer um feijãozinho com arroz, um bife, um ovinho frito, tá bom demais. E vão pro jogo, e bota aí 2 no meio campo e vão pro ataque, aí vão buscar a vitória. É isso que o Palmeiras tem que fazer, tem que buscar. O Palmeiras está tentando trazer aquele Andréas Pereira, de boas lembranças da Libertadores, né? Para o meio campo, porque o Palmeiras perdeu o Richard Rios e não tem, só tem o Lucas Evangelista naquela posição. Ao contrário do Flamengo, né? A gente tem que olhar, o Flamengo trouxe aí 3, 4 jogadores gabaritados, jogadores já rodados, de cascudos, jogadores que atuam no futebol europeu, que às vezes não dão certo aqui, mas se encaixa bem ali, aquele Saúl, que é bom jogador, o Lino, o Jorginho já estava jogando, isso prova, né, que o Flamengo está pensando de uma forma maior do que o próprio Palmeiras. Saúl que deve ser titular hoje aí, diante do Vitória no Maracanã. Bom, vamos falar de Série B então, Carmo, que o tempo urge. Ô, Novo Horizontino, hein? Tá em queda livre aí o Novo Horizontino. Começou muito bem, obrigado. Agora, derrota pro líder Curitiba, mas em casa 1-2, como diria o outro. Perdeu então o Novo Horizontino pro Curitiba, grande vitória do líder 2-1. Não, só corrigindo um pouquinho. Não, ele perdeu pro Criciúma. 23ª rodada. Pula uma rodada aí, vira a página. Deixa eu pular uma rodada aqui, Carmo, verdade. Isso, vai pra 23ª aí que você acha. Me derrubou. Agora, confronto perdeu, né? Dos Tigres. Perdeu. Perdeu pro Criciúma. Né? Do mesmo jeito. Vamos lá, Criciúma 2, agora sim, Novo Horizontino 0, o Atlético perdeu em casa pra Chape 4-0, foi uma pega só pra ver se você tava ligado aí, viu, Carmo? Coritiba 0, Remo 0, Goiás 1, América Mineiro 0, Atlético Paranaense boa, vitória fora de casa diante do CRB 1-0, o Operário, só visitante ganhando, hein? Operário 2, Paysandu 1, jogando lá no estádio do Paysandu, Ferroviária e Volta Redonda 0-0, Cuiabá e Atlético Goianiense 2-2. Hoje ainda tem Botafogo de São Paulo e Vila Nova, Avaí e Amazonas, fechando a rodada da Série B, Carmo. A Série B que vai deixando aí 3 alviverdes ali na ponta, né? O Coritiba, o Goiás e também a Chapecoense, que briga para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. E aí a queda do Novo Horizontino, depois de 13 rodadas estando no G4, o Novo Horizontino cai um pouquinho aí para 5ª colocação, já faz 5 jogos que não vence, vai ter que buscar a recuperação imediata. Campeonato que ainda tem muita coisa para oferecer essa Série B. Boa, passando rapidinho aqui, Goiás é o líder, 44 pontos, Curitiba é o segundo, 43, Chapecoense a terceira, hein? Chapecoense pegou o elevador, 40 pontos, e o Criciúma, então, é o quarto, 36. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, América Mineiro, Botafogo de São Paulo, Paysandu e Amazonas. Esses os 4 últimos, então, da Série B. Passar, então, a Série C, cara, aproveitando aqui no pique, tivemos rodada da Série Penúltima rodada. Penúltima rodada da Série C, tá acabando, né? Brusque, com 2 expulsos, venceu o Caxias 1-0, Ituano 2, Ipiranga 1, Figueirense 1, Floresta 0, Itabaiana 2, Maringá 2, Londrina 1, Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 1-0 em cima do Tombense, Retrô e ABC, São Bernardo e Náutico empataram em 1-1, e hoje ainda tem CSA e Ponte Preta, Guarani e Confiança, os 2 times de Campinas entrando em campo hoje. Eu gosto da macaquinha, viu, Carmo? Vou confessar pra você que eu estive no jogo lá em 2002, Ponte Preta e Fortaleza. Olha. Quem perdesse estava rebaixado, se empatasse caía os 2. Adrianinho fez gol de pênalti, Ponte Preta ficou, a torcida invadiu. Eu era garotinho, tava lá no meio da torcida da Macaca. A partir de então, peguei um carinho pela Macaca, apesar de ser preto e branco, Adrianinho que depois jogou no Corinthians, rodou por aí, mas não deu certo em lugar nenhum, né? Faltam 2 jogos para fechar a penúltima rodada, mas já tem Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina
e São Bernardo classificados, né? O Brusque, o Ituano, Floresta, Botafogo da Paraíba, Confiança, o Guarani ganhando hoje, ele entra no G8, né? Ele tem 23 pontos, ele vai a 26. Ele entra no G8 mesmo, se vai para o Confiança. E o CSA também, ele tem 22 pontos, se ganhar ele vai a 25. Ele também entra aí no G8, né? Passa o Floresta, dependendo dos resultados. E já estão rebaixados, viu? Já tem 3 times que caíram para a Série D, Tombense, Retrô e ABC. Não tem mais jeito. Faltando uma rodada, esses times já caíram para a Série D. Só tem uma vaga que ninguém quer, vai ser resolvida no final de semana. Boa, Carmo, ABC de Natal, que já fez graça aí na Copa do Brasil, mas tá mal nas pernas. E é o maior campeão estadual do Brasil. Tem 48, 49 títulos. Ninguém tem tantos títulos assim estaduais como o ABC. Muito bem. Carmo, falamos já do Ancelotti, né, da convocação. Hoje tem convocação para os jogos Chile e Bolívia. Entrando aqui nos destaques, saindo aqui, né, dos nacionais, indo um pouquinho para o internacional, mas falando de brasileiro também, porque tem muita gente que nos ouve que acompanha também o tênis e vai começar o US Open, né, o aberto dos Estados Unidos, quadra rápida, e tem João Fonseca daqui a pouquinho em quadra, 1h10 da tarde, enfrentando o sérvio Kekmanovic, o número 2 da Sérvia, atual número 42 do ranking, o João Fonseca, que é o número 45, e é a maior esperança do tênis brasileiro hoje em dia, então entrando em quadra 1h10, Carmo. Esse jogo, você vai ver se jogar, vai jogar, se ganha, né? Porque ele tem tido muito destaque, né? Muita coisa, muita mídia e pouca bola. Não está conseguindo nos últimos torneios aí mostrar tudo o que se espera do João Fonseca, não. Tá devendo. Então, vamos ver se agora no US Open, o último grande slam do ano, ele consegue uma boa campanha, né? Chegar um pouco mais distante aí. Ontem, destaque para o Novak Djokovic, o veteraníssimo, que está em fim de carreira, mas ganhou 3-0 o seu jogo. E o que aprontou lá de novo, Daniil Medvedev, ele que perdeu o seu jogo para o francês, o Bonzi, perdeu 3-2 no último set lá. Confusão, brigou com o árbitro, um fotógrafo entrou na quadra para tirar foto antes do momento, já ficou parado, aí ele foi lá brigar com o árbitro, brigou com todo mundo, e quebrou raquete. É assim o Daniil Medvedev, que não consegue se arrumar, ele tem aquele estilo cabeça quente realmente, e tá fora. Mas esse é um grande torneio, feminino também, com grandes jogos, é a primeira rodada ainda que vai se desenvolvendo. A Bia Haddad está na primeira rodada, mas só joga amanhã, então nós vamos acompanhar hoje o João Fonseca, o tênis, o João Fonseca que fez muitos brasileiros voltarem aí as suas atenções para o tênis, mas que, como eu disse, está devendo uma melhor partida aí, uma melhor competição, tem mais perdido do que vencido, vamos ver se melhora hoje. Boa, Carmo. Não é só no futebol que dá encrenca, não. No tênis também, você viu lá, ficou nervoso, muito bem. Carmo, vamos falar de futebol. Voltando, né, pro futebol, hoje o destaque não tinha como ser diferente com tanta coisa acontecendo e trazendo aqui ainda mais para nossa realidade. Hoje tem São José em campo, hein? Pela Copa Paulista, enfrentando o São Bento, fora de casa, às 8 horas da noite. Já tivemos jogos neste final de semana, São Caetano e Grêmio Prudente 0-0, o Araçatuba venceu o 15 de Piracicaba 1-0, 1-0 também para o Norusca, o Noroeste em cima do União São João, Paulista também venceu o Primavera por 1-0, Francana e Monte Azul ficaram num 1-1. Hoje, às 19 horas, tem Oeste e Portuguesa Santista, a Briosa entrando em campo fora de casa, assim como o São José que enfrenta o São Bento. Então o nosso destaque, claro, para o jogo da Águia do Vale a partir das 8 horas da noite fora de casa, buscando aí uma vaguinha nas quartas da Copa Paulista. Veja você que nenhum visitante ganhou, né? Os 8 primeiros colocados jogam fora nessa primeira rodada, aí na volta atuam como mandantes. E só um jogo saíram 2 gols aí, que foi Francana e Monte Azul, 1-1. De resto, aqueles placares que você passou, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0. Quer dizer, não teve moleza para ninguém. O 15 perdeu a invencibilidade, caindo diante do Araçatuba.
O time do Primavera, um dos favoritos ao título, caiu diante do Paulista lá em Jundiaí. Então, né, são resultados assim que não eram muito esperados. Por isso, há que se tomar cuidado. Se serve para o São José hoje, vai pegar o São Bento. São José fez a segunda melhor campanha. O 15 era da melhor campanha na primeira fase, Conrado Baluti. Perdeu do 16º, Araçatuba, 1-0, lá no Ademar de Barros, em Araçatuba. Então, aquela velha frase, aquilo que se aplica no futebol, tem tantos jargões que a gente coloca no futebol, e essa é uma verdadeira que eu entendo ser assim, Conrado. Esse campeonato agora é um novo campeonato. Terminou aquele campeonato de pontos de classificação e agora no mata-mata não tenha dúvida, Conrado, é um novo campeonato. Muitos times contrataram, poderiam trocar 4 jogadores, vários times aí apresentaram novos jogadores. São José também trouxe 3 ou 4 novos jogadores aí, nada de nenhum conhecido, aquele, opa, esse aí chegou, vai resolver, vai dar um jeito, mas para dar uma melhorada no elenco. Então o São José assim fez. E aí, então, agora é um novo campeonato. Prova disso é que o Prudente só empatou com o São Caetano, que em Piracicaba perdeu do Araçatuba e por aí vai. Então, o São José hoje tem que tomar cuidado, quem sabe consegue uma vitória, seria o ideal. O São José, mas quando joga fora nessa primeira fase, o time visitando, não o São José, qualquer um, né, Conrado? Ele joga por 3 resultados: a vitória, o empate ou uma derrota por um gol de diferença. Porque você vai perder fora, que perca pela contagem mínima para poder resolver em casa o jogo da volta. Mas melhor é não pensar nisso, é jogar por 2 resultados, né? A vitória e o empate. E lembrando, falamos aqui na sexta-feira, o São José conseguiu um efeito suspensivo, estava punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, não poderia jogar no Martins Pereira o jogo da volta sábado contra São Bento, mas conseguiu um efeito suspensivo, está liberado, ingressos já estão inclusive sendo comercializados, o torcedor pode comprar o seu ingresso e prestigiar. Será sábado, 4 da tarde, do Martins Pereira contra o São Bento. Então que volte hoje de Sorocaba com um bom resultado para animar o torcedor, mas todo cuidado é pouco. Tem favoritismo, Carmo, podemos dizer assim, pela classificação do São Não, José? Não, se você coloca pela classificação da primeira fase, não tem dúvida. São José é favorito contra o São Bento, como era o 15 contra o Araçatuba, e perdeu. Agora tem o confronto, eu acho que a gente tem que analisar sempre aquilo que a gente falava antigamente, é um jogo de 180 minutos, quando o jogo durava só 90 minutos. Hoje é 95, 98, 102, 110, 140, depende da vontade do juiz ali, né? Então, é um jogo, voltando a velha frase, de 180 minutos. Então, nesse jogo duplo, eu acho que o São José, o 15 Piracicaba, o Primavera, mesmo o Primavera e o 15 tendo perdido na primeira rodada, eles são favoritos ainda para inverter essa situação e ganhar em casa o jogo da volta. O mesmo se aplica ao São José. Agora tem um detalhe, se perde por 2, 3 gols de diferença no jogo de ida, aí é muito difícil tirar a diferença e conseguir ganhar o jogo da volta. Aí fica muito mais complicado, né? Então, por isso, São José tem que estar atento. Hoje o empate, claro, passa a ser um bom resultado, porque daí você joga por uma vitória simples em casa, mas nada melhor do que ganhar o jogo, né? E aí você fica numa situação muito melhor. Com certeza, com certeza. E a grande notícia aí para a torcida da Águia do Vale é que poderá estar presente aí no jogo da volta para lutar o Martins Pereira e empurrar o São José rumo à classificação. Carmo, pra gente fechar os destaques aqui, teve São José Basquete ontem, Mr. Mu, São José Basquetebol em quadra, vitória por 10 pontos de diferença em cima do Paulistano, 74-64, o São José muito bem, obrigado, hoje é o terceiro, tem um jogo a menos em relação a Franca e Corinthians, mas tá com 10 pontos aí, passou o Paulistano inclusive na classificação, que é o quarto com 8. São 7 jogos, né, com 6 vitórias e uma derrota, vai muito bem no campeonato, vai brigando ali para terminar essa fase inicial em primeiro lugar. O time que é o atual vice-campeão paulista perdeu a final para a Franca no ano passado. Mandar um grande abraço aqui para o Adilson Donizete Monteiro, grande santista. Ih, cabecinha inchada, hein, Adilson? Depois da derrota do Santos, está nos ouvindo como sempre aqui e acompanhando o nosso bate-papo esportivo. Boa, Carmo. Será que o Santos vai bater o recorde do Massa Bruta aí, do Bragantino, que ficou 9 jogos? O pessoal nos grupos aqui de WhatsApp estão fazendo até bolão, viu? Quem que tá pior aí, o Santos ou o Vasco? Acho que não. Acho que não, né? Não é pra tanto, né? Acho que não. Acho que o Santos agora vai ter um novo momento, né? Porque é o novo técnico e chega o Vojvoda aqui,
Eu repito, no Fortaleza, com mais tranquilidade para trabalhar, foi muito bem. Então vai ter que mostrar o seu trabalho, a sua capacidade agora, comandando um dos grandes times do futebol do Brasil, que é o Santos, que vive um mau momento, não tem grandes jogadores, é um time limitado. O Neymar, você não sabe se ele joga ou é jogador de pôquer, né? E aí ele treina no Santos, vai jogar pôquer à noite, o que acontece, aquela coisa toda. Se estiver animado, vou jogar bola, você sabe que ele é o melhor jogador ainda que a gente tem no futebol do Brasil, mas precisa estar inteirinho, precisa jogar bola, e aí ver o que acontece. Mas o Santos, bom, o Santos, o Vasco, todos eles aí, o Grêmio, o Corinthians estava nessa situação, conseguiu uma importante vitória ontem no confronto direto aí, na briga na parte de baixo da tabela, dá uma boa respirada, vai jogar a Copa do Brasil quarta-feira, né? Então o Santos precisa pensar nisso. O Santos que só joga no fim de semana. Ele não tem nada para fazer no meio de semana. Precisa arrumar uns jogos aí para o Santos fazer, então, no meio de semana, para poder, né, colocar a rapaziada para conseguir alguma coisa melhor. Muito bem, vamos nessa, Carmo. Fechamos a conta, então, do Bate-Papo Esportivo. Estes foram os destaques desta segunda-feira, deixando um abraço aqui pro Amarildo Correia, pro Donizete Bitabaldo, André Godoy, Reinaldo Peixoto, pessoal que tá com a gente aqui no YouTube. A gente volta amanhã, então, com mais destaques aqui no Bate-Papo Esportivo. Valeu, Carmo, como sempre, foi um grande prazer. Até amanhã, tamo junto, forte abraço. Obrigado, Conrado Balucci, a você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cerveja